Sempre alerta, bons ventos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Dicas a Bordo de número 36. Nós vamos falar hoje sobre um tema escoteiro, bem mateiro, que é rastreamento. E nós temos uma especialidade que trata sobre esse assunto, traz 9 itens, 9 competências que o jovem tem que adquirir para conquistá-la. No entanto, nós não vamos nos ater aos itens dessa especialidade. Nós vamos falar sobre técnicas, mostrar alguns macetes, algumas dicas que nós aprendemos durante a nossa experiência pessoal e profissional na área de rastreamento. Então, nós vamos tentar diferenciar para vocês a questão da observação e do rastreamento, qual que é a diferença de técnica entre uma e outra, de forma bem sucinta, mas vamos tentar fazer isso de uma forma empolgante, para que você, jovem, possa não apenas conquistar a especialidade de rastreamento, como, quem sabe, gostando do assunto, começar a trabalhar nessas equipes do Corpo de Bombeiro, das polícias, das Forças Armadas, que trabalham com a busca de pessoas perdidas em matas, em locais de difícil acesso. Pelo mundo todo nós temos muitos escoteiros que foram membros juvenis no movimento escoteiro e que, pelo espírito de auxiliar os demais, ajudar o próximo, hoje fazem parte de forma profissional ou voluntária em equipes de busca e resgate de pessoas. E isso é uma coisa muitíssimo interessante para nós. É bastante empolgante esse assunto e, de quebra, você vai conseguir aí conquistar, assistindo o nosso vídeo, a especialidade de rastreamento em um dos níveis que você desejar. Mas adianto, é bastante simples a especialidade, em que pese ter 2 atividades lá, que é a número 6, por exemplo, seguir uma pista com pelo menos 1.500 metros e 40 sinais de pista. Então, mistura aí o rastreamento com a observação dos sinais de pista, que nós aprendemos também. E também tem uma outra que diz seguir satisfatoriamente 3 pistas naturais de aproximadamente 500 metros. Esse vídeo vai se prestar bastante para isso, tá bom? Então, desde já, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho lá, coloque em todas para você receber as notificações dos vídeos que nós temos feito, porque são vídeos feitos para vocês, para todos nós, para que a gente possa ter condições, proporcionar atividades progressivas, atraentes e variadas para os nossos jovens e para nós mesmos, tá bom? E não se esqueça que esse canal é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta! Bons ventos! Todas as vezes que nós falamos sobre rastreamento de pistas, nós imaginamos logo os índios fazendo isso com muita naturalidade lá onde vivem, no seu habitat. Mas também sabemos que as equipes de busca precisam conhecer sobre rastreamento. E também lembramos dos militares em tempos de guerra para localizar os seus inimigos. Mas nós, escoteiros, lembramos o Joãozinho Pataterra, que está lá no livro escrito pelo nosso fundador, Escotismo para Rapazes, onde tem uma conversa, fogo de conselho sobre isso. O primeiro passo é nós identificarmos a pegada que nós queremos seguir. Essa pegada é humana? Se é humana, ela está descalça ou ela está calçada? Essa pegada é de algum animal? O animal, ele é um animal caçador, portanto possui unhas, ou é um animal que não possui unhas, portanto é um animal mais pacífico? É uma ave? O que é que nós estamos seguindo? E claro, pode ser que nós estejamos seguindo alguém que está seguindo de bicicleta ou de carro. Dentro do primeiro passo, nós precisamos fazer a medição
da pegada que nós estamos seguindo. Então existem alguns critérios: a altura da pegada, sua profundidade, a largura da pegada, e observar claramente os seus contornos para poder identificar em diferentes tipos de solo se você está ou não seguindo aquela pegada inicial que você se propôs a seguir. Então, as medidas principais são a altura, o comprimento e a largura da pegada, porque sabemos que os pés eles possuem formatos próprios, diferentes uns dos outros, assim como os calçados também. Cada calçado tem sua característica pelo próprio desgaste da pisadura da pessoa que o usa. Baden-Powell nos conta em seu manual a aventura do pastor Robert, que passando por um cara sentado na beira de uma estrada, sem levantar suspeitas, ele observou algumas características dessa pessoa e depois veio-se descobrir que esse homem havia cometido um homicídio contra uma moradora da região. Os pés possuem características próprias e para você identificá-las, você traça um risco da ponta do dedão à ponta do dedo mindinho. Você vai conseguir identificar a curvatura dos demais dedos. Essa é a identidade própria de cada pé, como nós podemos observar nas imagens. Também tem a característica da largura e do formato da curvatura da sola do pé. Um outro detalhe que vai mostrar muito sobre quem nós estamos seguindo ou rastreando é a distância entre os passos. Isso leva à altura, ao peso e à velocidade de marcha ou de fuga que essa pessoa está fazendo. O nosso segundo passo vai falar sobre a direção inicial e principal. A direção inicial é aquela que você localiza a primeira pegada, mas nem sempre aquela pessoa que você está rastreando ou realizando uma operação de busca foi de fato naquela direção o tempo todo. Então é necessário se identificar o início da operação de rastreamento para salvamento dessa pessoa e posteriormente identificar qual é a direção principal que ela está se localizando. A direção principal, via de regra, se localiza no sentido de ir numa direção de uma cidade, de um acampamento base, de uma vila, de um rio, que é algo que a pessoa que está perdida pode conhecer ou ter ouvido falar a respeito da região que se encontra. Excelentes referências são linhas de alta tensão, rios, obviamente, e também estradas, trilhas e linhas férreas, porque elas irão te levar para algum lugar seguro. Bom, tudo é muito bacana, tudo é muito fácil quando você está falando sobre areia de praia, quando você está falando sobre uma região onde o solo é macio, onde tem lama, não é? Então, e se você estiver caminhando, seguindo uma pista e essa pista sumir em uma área de terra dura ou de pedra? O que fazer? Então, nós temos a opção de fazermos a técnica dos 360 graus. Então, o que é isso? Vou tentar explicar aqui pra gente. Imagine que você está caminhando numa determinada direção e essa pista que você está seguindo acaba entrando numa área, como eu falei, de solo duro ou de rocha. Então, o que você precisa fazer é fazer a técnica dos 360 graus, com o diâmetro que for necessário. Então, do que trata essa técnica? Você está acompanhando uma pista, uma pegada, alguém estava andando, um animal estava andando, e ela desaparece nesse ponto. Aqui, nós vamos colocar, com o auxílio de varetas e alguma coisa que você tenha, nós vamos colocar uma bandeirola sinalizando o ponto onde sumiu o sinal. E você vai, então, fazer uma caminhada em 360 graus, horário ou anti-horário. Você parte de onde você estava, onde você foi a última localização da pegada, e vai caminhar
sempre observando essa região. Até que você encontre um indício de que aquela pegada saiu nesta direção. Isso pode ser para um rio, para um riacho, para um lago, pedras, terreno duro, asfalto. Então você marca esse ponto de saída e continua realizando o seu acompanhamento, o seu rastreamento na nova direção. Ok? Outra técnica, então, e tudo isso são os indícios que Baden-Powell falava, né? É você fazer o acompanhamento através da trilha que se forma com os matos quebrados ou amassados. Se a região tem vegetação, você vai conseguir, se você se abaixar e olhar mais no nível do solo, você consegue identificar onde que os matos estão amassados e para onde eles estão direcionados, não é? Não apenas quebrados, mas como eles estão também direcionados. Por vezes você vai ter em seu caminho pequenos arbustos, né? Com pequenas flores e que vai aparentar um galho quebrado, totalmente diferente do formato daquela vegetação. Isso indica uma direção a seguir. Pois bem, outros indícios que nós temos para serem aproveitados durante uma busca de salvamento, um rastreamento onde você precisa localizar alguém perdido ou num grande jogo, são esses. Então veja, cheiro. Através do olfato você consegue identificar odores diferentes daqueles que são próprios do local onde você está, uma mata, por exemplo, né? Então, tem cheiro de fumaça, pode ser que a vítima, o alvo da tua busca, esteja conseguindo fazer uma fogueira. Sinais de corte de árvore. Então, às vezes, a pessoa que você está seguindo, ela tentou sinalizar o caminho que ela percorreu, até numa tentativa, num pensamento de conseguir retornar para onde ela tinha saído. Ela está tentando explorar a área, encontrar uma rua, encontrar um rio, uma estrada, uma linha férrea. Então ela foi preventivamente marcando a árvore com uma faca, um facão, ou quebrando galhos e direcionando para o caminho que ela tem feito. Isso você só vai conseguir observar com a prática. Você precisa lembrar o seguinte: quando nós caminhamos numa determinada direção, a característica da natureza, da cidade, do bairro, de qualquer lugar que nós estamos é uma. Então eu vou ver uma determinada árvore de uma forma, eu vou ver uma pedra de uma forma, eu vou ver uma casa de uma forma. No entanto, quando você está retornando para o ponto inicial da tua jornada, do teu caminho, tudo isso ele estará numa posição contrária. Então, um bom rastreador, e quando ele caminha numa trilha, ele vai caminhando, olhando tudo aquilo que existe como referência, mas ele não se esquece de olhar para trás para poder verificar qual é a característica, a forma, a cor que existe naquele mesmo objeto de um ângulo diferente. Isso impede muito das pessoas se perderem, ok? Então, pedras revolvidas. Então, às vezes o lugar tem bastante pedregulho, bastante pedra pequena no chão e o caminho, a pedra, ela foi chutada pela pessoa que estava caminhando. Essa pedra, ela vai ter uma marca nessa direção. Aqui era o local inicial onde ela se encontrava e ela rolou para essa direção. Muitas vezes se você observar a própria umidade, a marca de terra ou de barro na pedra, você vai entender que isso aqui, na verdade, era a parte que se encontrava
no solo. É a parte úmida da pedra. Então, se ela se encontrava no solo, ela veio desse pequeno buraco nesta direção. Fogueiras, não é? Então, você identifica num determinado ponto uma fogueira que foi enterrada. Então, a pessoa teve o cuidado de acender uma fogueira durante a noite para se aquecer, mas com medo de colocar fogo no local em que pese ela está perdida, ela enterrou. Então, isso você vai verificar com o revólver, com o mexido do mato, da terra ali próximo, e também com a temperatura da terra. E por vezes, aqueles rastreadores mais experientes, até pelo cheiro da terra que ele começa a soltar. Nós temos também a questão, aliada a isso, da temperatura do solo, né? O solo está mais aquecido num determinado ponto, é sinal de que ali houve uma fogueira, em que pese naquele momento você não encontrar indícios sobre isso. E outras características. Uma delas é a respeito do contorno da pegada. O contorno da pegada, quanto mais perfeito ele estiver, ou seja, o ângulo de uma pegada, ele está perfeito, é um ângulo reto. Pouca sujeira aqui na parte interior da pegada. Pequenas pedras. Quanto mais reto e menos sujeira tiver dentro dessa pegada, mais recente ela é. No entanto, se você observar essa pegada, ela estará dessa forma. Ela estará extremamente arredondada no seu contorno. Significa que já faz tempo, ela já sofreu a ação da erosão, do vento, da chuva, do tempo ali. Então significa que essa pegada ela é bastante antiga. Isso pode ajudar, porque se a pessoa desaparecida está há 1, 2 dias, ela tem que estar muito mais próxima desse cenário, com pegadas frescas, do que desse cenário, a não ser que tenha chovido, ok? Muito bem, senhores. Veja, é bastante coisa, é muito assunto para se tratar num vídeo aí de 17, 18, 20 minutos, mas veja, eu quero propor para você, jovem principalmente, um exercício que você conheça e aprenda com as suas próprias pegadas. Então, qual que é a minha proposta? Você anda descalço e olha a marca da tua pegada. Anda de forma descalça, mas correndo, porque aí você vai conseguir verificar a distância entre o pé direito e o próximo pé direito, ou o pé esquerdo e o próximo pé esquerdo. Isso vai te dar a capacidade de entender, quando você vê no terreno lá uma marca, uma pegada, se aquela pessoa estava andando ou correndo. Olha, você também tem que fazer isso calçado, andando, correndo. Você descalço, com uma mochila ou com alguém nas costas, porque você vai ver que você apoia nessa situação mais o calcanhar do que a planta do pé, né? Calçado da mesma forma, e principalmente que você experimente verificar a tua pegada na areia. Como é que fica a forma dos dedos, né? Lembra lá que no pé você tem que fazer uma risca do dedão do pé até o dedinho, né? Para poder ver justamente essa diferença, esse arco de diferença que existe no seu pé. No barro, na terra, na grama, no solo duro, e veja o que você consegue, tá bom? Enfim, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. É uma coisa bastante diferente com relação aos itens, né, as competências da especialidade. Você vai verificar que é uma coisa bastante simples lá, né? Então, nós buscamos focar na competência número 5 e número 6, que é o rastreamento de alguém, principalmente
para que você possa, numa oportunidade, com segurança, colaborando com autoridades e tudo mais, contribuir na localização de alguém que tenha se perdido, se ferido e que esteja precisando de socorro. Esse é o propósito do movimento escoteiro, ok? Então, o nosso momento jabá não poderia deixar de ser para todo mundo que é do Corpo de Bombeiro, das tropas de operações especiais como o COI, da Polícia Militar aqui de São Paulo, que investem muito tempo, muito treinamento na busca de pessoas perdidas em matas, contribuindo com a salvaguarda dessas vidas, e não são poucas, não é? Os próprios escoteiros, ao longo da história, têm usufruído do trabalho, do treinamento desses nossos heróis anônimos aí, quando se perdem e que é acionado as equipes de socorro para atender esse chamado. Também existem equipes privadas, particulares, que fazem esse trabalho, e você, né, pioneiro, chefe, olha aí, é uma dica para que você se especialize nesse tipo de trabalho e possa contribuir aí no teu município quando chamado a somar no esforço da busca de alguém ou de algumas pessoas que tenham se perdido, ok? Então, espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós estamos fazendo para vocês. Contribua com sugestões de temas mas sobretudo, dá o seu like, deixa o seu comentário, que pra gente é muito importante. E nunca, jamais se esqueça que esse canal é feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta! Bons ventos!